Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou falar nesse vídeo de algo que a gente sabia que ia acontecer, mas agora está confirmado. Lula e Bolsonaro já fugiram do primeiro debate que tinha aí com os pré-candidatos à presidência da República. A manchete do Metrópolis diz assim: debate é cancelado após Bolsonaro e Lula dizerem que não vão. Eu lamento, mas vamos tentar trazer aqui algumas reflexões a respeito disso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações, se assistir e gostar do vídeo, joinha para cima, se não gostar, joinha para baixo, comenta, compartilha, tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue crescendo. Eu quero agradecer, porque ontem nós alcançamos a marca de 76 mil inscritos, muito obrigado a todo mundo que já está aqui, a gente só tem a agradecer realmente, e eu quero hoje divulgar um outro canal que tem feito um trabalho muito bacana, que é o canal Jogo Político. Inclusive ele fez um vídeo sobre Lula e Bolsonaro terem fugido do debate. Eu vou deixar o link no comentário fixo. Vale a pena assistir o vídeo e se inscrever também no canal, que o Denis lá tem trazido algumas reflexões muito importantes. Pessoal, é o seguinte, vamos lembrar 2018. Lula estava preso, não podia ser candidato porque a lei da ficha limpa que ele tinha sancionado o impedia. Mesmo assim, preferiu mentir para a sociedade, colocando o seu nome e esperando o TSE dizer o óbvio, que Lula estava impedido. Enquanto isso não acontecia, Lula queria participar dos debates, entrou na justiça, a justiça negou, Lula recorreu, e os petistas revoltados, que tem que respeitar o eleitor, tem direito de ouvir as propostas do pré-candidato. Aí a justiça tirou o Lula, o Haddad então passou a participar dos debates. O Bolsonaro tinha levado a facada, não podia participar. No segundo turno, o Bolsonaro já começou a dar muitas entrevistas e muita gente falava, olha, ele tem condições de participar dos debates. Os médicos, tem que tomar cuidado, não sei o quê. Bolsonaro não foi, o Haddad ficou revoltado, dizia que era um absurdo, porque o Bolsonaro da entrevista era como se estivesse debatendo com o jornalista, então tinha que debater também com o adversário, criticou muito o Bolsonaro. Agora, o que a gente vê? O Lula fugindo dos debates, estando solto, quer dizer, enquanto estava na cadeia, queria debater, agora que está livre, não quer debater? Olha, tem santa paciência, Lula? E o Bolsonaro, para não variar, também fugindo do debate. Vamos trazer aqui para vocês uma matéria do Metrópolis que vai dizer que o debate organizado pela Frente Nacional dos Prefeitos com os candidatos ao Palácio do Planalto em 2022 foi cancelado após Lula e Bolsonaro informarem que não vão comparecer ao evento, que deveria acontecer na próxima segunda, dia 6 de junho. Bom, que eu já critico até a organização. Tinha que fazer com quem quisesse ir, com o Ciro, com a Simone Tebet, com o Janones, Vera Lúcia e todos os outros que tinham confirmado presença. Até tem que respeitar esses pré-candidatos. Se os outros dois não querem, deixa lá o espaço vazio para escancarar a falta de compromisso desses dois com o debate que tem que ser feito no país. Então aqui fica a minha crítica à organização desse evento. Mas continua aqui o Metrópolis dizendo que todos os candidatos confirmaram a presença, menos os dois que lideram as pesquisas e têm evitado desgaste. Ciro Gomes, candidato do PDT, vem criticando a postura de Lula e Bolsonaro de fugirem de sabatinas e debates. Sim, tem as sabatinas também que o Lula e Bolsonaro não participam. Por quê? Falta de tempo? Não é, porque eles estão aí direto dando entrevista para pequenas rádios do interior e para canais de apoiadores. Ou será que é medo de enfrentar um jornalista que vai fazer uma crítica, enfim, que eles não vão conseguir responder de forma convincente? Eu sei que é isso mesmo, é esse medo que eles têm, tanto em relação aos jornalistas quanto nos debates. O medo, por exemplo, de um pré-candidato igual o Ciro Gomes, que eu vou explicar mais na frente por que Lula e Bolsonaro temem o Ciro. E aqui vai dizer, então, que em janeiro Lula sugeriu a realização de poucos debates, somente durante o período de campanha, ou seja, a partir de agosto. Mas aí depois o Lula começou a dizer o seguinte, não, porque o período de campanha é muito curto, só 45 dias, então ele agora defende que seja feito um pool de emissoras para a realização dos eventos. Daqui a pouco, qual que vai ser a outra dificuldade que ele vai apresentar? Vamos aguardar e ver. Já Bolsonaro, destaca a matéria, disse que só participará em um eventual segundo turno, que eu torço para que ele nem esteja, para começar a história. Porque, segundo o presidente, numa sabatina com todos os candidatos, ele tomaria muita pancada. Mas pancada por quê? Se para os apoiadores dele, pelo próprio Bolsonaro, esse governo parece ser uma maravilha. Então, qual que é o medo de Bolsonaro?
né, ser confrontado com aquilo que ele não tem condições de responder? Algumas matérias falaram que Bolsonaro quer que as perguntas sejam acertadas previamente para não baixar o nível. Justo ele, falando e preocupado, né, com baixar o nível, ele que baixa o nível da presidência da República. Hein? Mas vamos tentar entender qual que é a real preocupação deles, né? Eu acho que o Reinaldo Azevedo, que virou quase um porta-voz do lulismo, conseguiu expressar bem. Ele fez um texto ali, fazendo uma análise, e aí no final, claro, passa pano para a decisão do Lula, e disse o seguinte: Lula, faça o que quiser. Eu digo que eu faria. Se Bolsonaro não fosse, também não iria. Que lindo, né? É uma estratégia que traz algum risco, porque os contendores outros terão uma vitrine para falar. E é claro que os dois que lideram a corrida serão os alvos principais. Deve-se avaliar se essa não é, vejam isso, a melhor chance da terceira via ou de Ciro. Pois é, né, Reinaldo? Vai que o Ciro se dê bem no debate e vai para o segundo turno. Indo, na minha opinião, derrotará Lula ou derrotará Bolsonaro. Independente contra quem o Ciro for, tem grandes chances de sair vitorioso. E aí seria um risco para o liberalismo que o Reinaldo tanto defende, né? Mas o Reinaldo complementa. É evidente e considero que o mais correto e democrático é que todos os postulantes participem dos debates. Muito especialmente os que aparecem na frente nas pesquisas de opinião. Mas também sou realista, ou seja, ele acha correto e democrático se forem os dois. Aí se um falta, aí não é tão democrático assim talvez o outro participar, né? Bom, realista, Reinaldo, ou puxa-saco? É uma dúvida que eu deixo aqui, porque é impressionante o nível que o Reinaldo Azevedo está chegando para passar pano para o Lula e para mantê-lo blindado de possíveis críticas ou, aqui no caso, de um debate, de possíveis questionamentos, importantes para a democracia, inclusive. Mas aí é o seguinte, isso aqui pode ter impacto lá na frente. A pesquisa feita pelo Instituto FSB, contratada pelo banco BTG, né, perguntou para os entrevistados, para os eleitores, né, se o fato do candidato não ir a debates, né, se isso tem alguma relação com a vontade, se ela aumenta ou diminui, de votar nesse ou naquele candidato. E vejam que, dos entrevistados, 7% responderam que se o candidato faltar a debate, aumenta a vontade de votar nele. 53% disseram que não faz diferença, mas vejam, 39% disseram que diminui a vontade de votar no candidato. Isso aqui no geralzão. Aí quando foram, né, de forma específica nos eleitores, cruzando os dados de Lula e de Bolsonaro, vejam que 9% dos eleitores de Lula, né, aumenta a vontade. 46% não faz diferença, mas 44% diminui. Então Lula vai ficar numa saia justa. Né, participa e corre o risco de ser confrontado ali, não saber explicar muito bem, né, os seus erros e contradições, ou não vai e vê 44% dos seus eleitores diminuindo a vontade de votar nele. Já os de Bolsonaro, 7% aumenta a vontade de votar nele, se ele se ausentar, 73% não faz diferença e 19% diminui. Vejam que o eleitor de Bolsonaro se importa menos com a eventual ausência, talvez porque teria meio que vergonha de ver o mito passando vergonha diante de outros candidatos. Já Lula pode se complicar mais numa eventual ausência. E assim, quando a gente pega os três primeiros colocados, Lula, Bolsonaro e Ciro Gomes, né, qual que é a moral do Lula para acusar a corrupção, né, de Bolsonaro, que enquanto deputado, o Ciro Gomes fala isso e o Bolsonaro não processa o Ciro. Segundo o Ciro Gomes, é só acessar o portal da transparência, Bolsonaro gastava uma fortuna em gasolina, né, abastecendo no Rio de Janeiro, sendo que ele trabalhava em Brasília, e era assim, um valor muitas vezes maior do que o do próprio Ciro, porque o Ciro foi deputado federal por 4 anos, eles foram colegas, né, de Congresso ali, de Câmara dos Deputados. E o Ciro também acusa Bolsonaro de ter funcionário fantasma. O Bolsonaro não processa o Ciro, né, porque será que se processar o Ciro tem como provar e ficaria numa saia justa? O Ciro fala com todas as letras, e a gente, né, tá escancarado isso aí, esse esquema de rachadinha, que o Bolsonaro também é acusado. Né, tinha lá personal, né, que estava como assessora de Bolsonaro, mas dava expediente no Rio de Janeiro, nunca foi em Brasília, tem aval do Açaí e outras pessoas que são acusadas de pegarem o salário delas e passarem para Bolsonaro. Enfim, realmente isso aí, ou de trabalhar em outras funções, como caseiro, enfim. Então, Bolsonaro sim tem acusações pessoais, que eu acho que serão apuradas de forma mais correta quando ele sair da presidência, e tem o governo Bolsonaro que está aí, né, cheio de ponta solta, que daqui a pouco eu acho que isso aí vai
complicar, né? Mas eu também acho que vai ser depois que ele sair. E qual que é a moral, então, do Bolsonaro para acusar a corrupção do Lula? Né? Então, o Ciro, esse sim, teria moral para chegar num debate e colocar o dedo, né, e apontar na ferida dos dois. Em relação à economia, tem ali o tombo, né, durante a Dilma, 7% em 2 anos praticamente. Vamos pegar agora aqui os últimos 12 anos, em que o país parou de crescer, sendo governado 6 pelo PT, 2 por Temer, 4 por Bolsonaro. Então, enfim, os dois têm parte na tragédia. Bolsonaro não criou a crise, pegou já um país em dificuldades, mas peraí, 4 anos? Teve a pandemia, William. Teve a pandemia, mas outros países estão se saindo bem melhor. O PIB em 2022 agora, nem que a pandemia praticamente não faz mais diferença, vai crescer, segundo a estimativa, 0,6%. E aí o Ciro tem defendido há anos e anos a mudança no modelo econômico que está sendo replicado por Bolsonaro, mas que veio com a Dilma, que veio com o Temer, que veio com o Lula, que veio com o Fernando Henrique. Então o Ciro tem moral para apontar o dedo nessa ferida. Tem essa questão de projeto de país, está na cara que Lula e Bolsonaro é só projeto de poder. Então eles ficariam numa saia justa. E o Ciro tem um projeto, escreveu um livro, tá ali suas propostas para serem elogiadas, criticadas, melhoradas. Bolsonaro e Lula não tem nada disso. Então, como eu digo sempre aqui, num debate com esses 3 e outros pré-candidatos, nós teríamos ali, na minha opinião, Bolsonaro, que é uma resposta do nosso povo à tragédia provocada pelo PT e pelo Lula. Então, um é a causa, o outro é a consequência. Alguém acha que existiria Bolsonaro se não fossem os erros e contradições do PT no poder? Então tudo isso vai ser escancarado na campanha, fiquem tranquilos. Então mesmo que eles recusem participar dos debates quando a campanha começar, porque isso pode acontecer, eu acho que o povo está tão cansado dessa polarização que os dois não indo só reforçará que um depende do outro para se manter vivo. Isso também será explorado. Então eu insisto, eu lamento, porque o país está indo para o buraco de vez e simplesmente esses dois que lideram as pesquisas, que têm maiores chances de vencerem as eleições, deixam o eleitor sem respostas, sem poder avaliar, sem poder comparar com os outros pré-candidatos. Na minha opinião, um desrespeito ao eleitor. E eu entendo quem critica o formato dos debates. Então que se faça um debate sobre o formato dos debates, mas que não se recuse, porque realmente eu acho que a gente merece ouvir os candidatos, e se esses dois recusam, reforça a crítica a essa frente nacional, que se faça os debates sem a presença dos dois, e aí o povo decide, o povo escolhe se quer 2 fujões e omissos, ou se vai querer um dos outros aí que se dispõe a falar daquilo que pensam para ser, insisto, elogiado ou criticado. E aí eu encerro esse vídeo lembrando de uma frase que o Denis do canal Jogo Político disse: quem tem telhado de vidro tem medo, e Lula e Bolsonaro tem um telhado de vidro, um vidro bem fininho. Pessoal, então é isso. Se você puder, compartilhe esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas para o canal Politizando, porque aqui sim a gente luta por um Brasil melhor. Valeu e até mais.